Olá, amigos ligados no GE. Estamos aqui para fazer a nossa segunda entrevista da série com os candidatos à presidência do São Paulo. E hoje o nosso convidado é Roberto Natel, que está aqui conosco. Roberto Natel é empresário, completa 59 anos nesta quarta-feira e atua na administração do São Paulo em diferentes cargos, desde 2001. Natel foi vice de Carlos Miguel Aidar, mas renunciou na esteira de acusações de irregularidades do presidente. É vice atualmente de Leco e manteve-se no cargo apesar do racha com o presidente, a quem faz oposição. Natel, agradeço a sua participação aqui, seja muito bem-vindo. Estarei com Marcelo Razan nessa e já te emendo uma pergunta. O endividamento do São Paulo está perto dos 560 milhões de reais. E a receita realizada do São Paulo até setembro foi de 280 milhões, cerca de 150 milhões a menos do que estava orçado. Como tirar o São Paulo dessa crise histórica? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Olha, o São Paulo está em uma dificuldade muito grande financeira, como todos nós sabemos. O que precisa fazer é ter responsabilidade, aquilo que eu falo para todos. O presidente tem que focar nas dívidas para acabar com elas, ou seja, contratar com responsabilidade, trazer um diretor financeiro com meritocracia, trazer um diretor de marketing que seja do ramo com meritocracia, aí sim você vai conseguir diminuir as dívidas do São Paulo. São Paulo chegou nessa dívida por irresponsabilidade, por contratações, por contratar apenas sem nenhum critério. Então, veja bem, 80% das despesas do São Paulo Futebol Clube é o futebol. E a partir do momento que você não teve coerência, não teve responsabilidade, o São Paulo chegou nessa dívida aí monstruosa. Tenho certeza que eu, na presidência, não tenho medo nenhum com relação a isso, porque eu tenho responsabilidade, sei que usarei a base, sei que eu estou vindo para tirar o São Paulo do caminho que ultimamente ele vem fazendo, que é sem responsabilidade, sem critério, sem um direcionamento e sem uma diretriz. Então, é tranquilo você tirar o São Paulo dessa dívida, porque você sabe que o São Paulo é muito grande e os recursos vêm tranquilamente. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todo mundo ligado no GE com a gente. Aproveitando essa resposta do senhor, é possível dizer que você prevê diminuir investimento no futebol para que as contas sejam equilibradas no curto prazo? Sem dúvida nenhuma. Você tem que focar na base, você tem um elenco aí com jogadores experientes, como Daniel Alves, Hernandes, assim por diante. Então, você usar essa equipe que você tem aí, sem contratar. Para contratar, você tem que ver se realmente você não tem ninguém da base que seja com o perfil que você quer. Aí sim você fica tranquilo, porque usando a base você vai diminuir bastante as dívidas do São Paulo, porque o São Paulo acabou vendendo os jogadores de base com um preço aquém do mercado, na minha opinião, e acabou trazendo jogadores com 28, 29 anos. Então, é isso que fez com que o São Paulo chegasse nessa dívida monstruosa. Então, é tranquilo, sim, Roberto vai focar nas dívidas, vai focar em trazer o São Paulo de volta para o seu caminho. Lembrando ao pessoal aqui que está nos acompanhando, a entrevista com Roberto Natel começou às 15 horas de Brasília e teremos 1 hora de entrevista. E eu te pergunto, Natel, aproveitando que você falou da base, o São Paulo hoje tem garotos ali, até nós publicamos no GE, que com multa rescisória de 1,5 bilhão, que são os casos de Gabriel Sara, Igor Gomes, Luan, Diego Costa e o Brenner. Esses 5 juntos dá 1,5 bilhão. Com a possibilidade de ganhar uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro, esses garotos vão se valorizar ainda mais. Como segurar esses garotos para 2021? Como que você consegue segurar o assédio europeu em cima desses garotos? Olha, quando o garoto quer ir embora, é quase impossível você segurar esse garoto. Você tem que ter coerência, né, conversar com os garotos. Eu vou ter o Marco Aurélio Cunha como diretor de futebol, é uma pessoa que conhece, tem o linguajar do jogador, que o jogador confia nele, né, no que ele diz. Então, nós vamos fazer de tudo para que esse jogador tenha história no São Paulo Futebol Clube. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir segurá-lo, que é aquilo que você falou, tem 1,5 bi aí nessa transação. Se caso aparecer essa transação, o jogador quer ir embora, você não tem o que fazer. O que você tem que fazer é, assim, tirar o máximo possível do valor desse garoto para você acabar com as dívidas. Então, o São Paulo vai, sim,
tentar segurar esses grandes jogadores aí, mas caso não consiga, vai tirar o máximo possível para acabar com as dívidas. Eu não estou escutando. Razão, o áudio. O microfone. O ao vivo é assim, não se preocupe. Agora vai. Eu dizia o seguinte, Roberto, nesse cenário, como é que faz para equilibrar as coisas? A expectativa da torcida para encerrar esse jejum de títulos e a necessidade de sanar as contas do clube. Como é que faz para equilibrar essas duas coisas? Veja, eu acho que o São Paulo está num caminho muito forte aí para ter 2 títulos aí no começo do ano, né? Então, eu vejo isso com muitas esperanças aí, não só eu, como toda a torcida. O elenco está correspondendo, faz mais de 15 partidas que o São Paulo não perde. Então, o título vai vir, sim, com tranquilidade, seja comigo ou seja com outro candidato. Então, o São Paulo está com uma equipe forte, está com o técnico que está tendo coerência nesse momento. Então, fique tranquilo que o título vai vir, sim. Agora, o que o presidente precisa focar nesse primeiro momento é colocar de volta o São Paulo no seu caminho, na sua história, acabar com essa dívida. O presidente que vem agora tem que focar nessas dívidas aí, fazer com que o próximo presidente tenha mais condições ainda do que a atual gestão, quando entrar em janeiro. Então, o foco seria acabar com as dívidas, tendo um time forte com a base. Com a equipe, com os profissionais em volta dos jogadores, é isso que se vai fazer um time forte. Roberto, o Conselho Deliberativo do São Paulo ele é um órgão hoje com um grande poder dentro do clube, inclusive de escolher o presidente do São Paulo. Você acha que é possível manter uma independência entre os poderes no São Paulo no modelo atual? Independência em que sentido você fala? Desculpa. Se você consegue... Se o presidente ele consegue se desvincular do Conselho Deliberativo, se consegue haver uma independência, porque muitas vezes a gente vê que tem alguns interesses ali que acabam atrapalhando a gestão do presidente. Você acha que um presidente consegue ser independente desse conselho hoje? Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que você tem transparência e seu foco veio para fazer com que o São Paulo volte ao seu caminho, você não tem que ter medo do Conselho Deliberativo, não, porque você vai começar já com a transparência. Então, com a transparência, aquilo que o Conselho pedir, você vai mostrar, vai explicar. Então, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Pode ter uma pressão ou outra, mas quando você tem grandes profissionais ao seu lado e o teu foco e o teu objetivo é sanar as dívidas do São Paulo, é fazer com que o São Paulo volte a ser transparente, que volte a ter credibilidade, não tenha dúvida que, por mais que o Conselho tente prejudicar um ou outro, não vai conseguir, porque esse presidente vai estar mostrando o caminho certo e aquilo que todo torcedor quer. Então, o torcedor vai estar do seu lado, como a grande maioria do Conselho também. Roberto, o senhor ainda é vice-presidente do Leco, mas é público que vocês são adversários há bastante tempo. O que levou a esse racha entre o senhor e o presidente Leco? E por que o senhor não entregou o seu cargo como o senhor fez quando era vice do Carlos Miguel Aidar, ex-presidente que renunciou por denúncias de irregularidades em outubro de 2015? Veja, na época do Carlos Miguel, eu fui indicado por ele. Então, era da minha responsabilidade pedir demissão. Foi o que eu fiz. Agradeci o Carlos Miguel Aidar pelo convite, pedi demissão e falei que iria combatê-lo. E eu estava certo, mostrou que a gente tinha razão e ele acabou saindo da presidência. Já com o Leco, eu sou o vice-presidente eleito, eu fui eleito junto com o Leco. Então, a minha responsabilidade é com as pessoas que votaram em mim. Então, eu, como vice-presidente, teria mais força para combater aquilo que eu achava que o Leco estava fazendo errado. Isso comprova que eu tinha razão, porque veja a situação que São Paulo está hoje. Então, foi no início da gestão, quando o Leco começou a contratar por contratar, o Maxwell, que eu falei com ele, o Jean, lá, o goleiro e tal. E aí eu falei, presidente, você está contratando por contratar, eu gosto, eu quero, eu vou contratar. E outro também por causa da remuneração de conselheiros. Eu fui contra, né? No primeiro momento eu fui a favor de 2 que ele indicou, que eu achei que eram pessoas de sua confiança, que ele queria do seu lado, mas de repente ele começou a fazer uma política de Brasília. E essa política de Brasília aí, em qualquer lugar que você fizer, é muito ruim para qualquer instituição. E aí eu comecei a combatê-lo, até que fiz um abaixo-assinado
para acabar com essa remuneração. Pelo meu espanto, a partir do momento que eu consegui 109 assinaturas para acabar com aquela remuneração dos conselheiros, eu fui surpreendido pelo Outen Aires Júnior de que fez uma manobra para que essa pagamento aos conselheiros só terminasse em abril de 2020, e não naquele momento onde a gente fez o abaixo-assinado. Então, a partir daquele momento, com as incoerências que ele falou na campanha, que ia profissionalizar o São Paulo, não fez isso, que ele ia fazer com transparência, também não fez isso, que ele ia acabar com as dívidas, pelo contrário, aumentou, e eu comecei a combatê-lo desde o primeiro minuto lá, que eu senti que ele não estava fazendo aquilo que ele prometeu para todos os 18 milhões de São Paulinos. E dentro dessa pergunta que o Razan fez, como você analisa a gestão do Leco? Olha, o Leco já praticamente é passado, foi uma gestão muito ruim, todos nós sabemos disso, sem querer mal nenhum a ele, nenhum momento eu estava pensando na sua pessoa, mas na sua administração, mas a administração dele foi muito ruim mesmo. Roberto, em 2015 foi noticiado que uma das empresas que o senhor é sócio mantinha contratos com o São Paulo, um posto de gasolina em que o clube abastecia os carros e fazia outros serviços. O senhor entende que essa é uma relação sadia? E se o senhor fosse presidente, o senhor assinaria um contrato ou permitiria um acordo, mesmo que informal, com uma empresa de um conselheiro? Veja, naquela época isso era normal. Então, quando o diretor de administrativo, o Manuel Lauro, pediu para mim atender o São Paulo Futebol Clube, eu não queria, fui contra no primeiro momento, aí ele me chamou na sala dele, falou que eu tinha obrigação, até dei uma risada para ele, falei, mas eu tenho obrigação por quê? Porque você é diretor e eu estou com problema. Aí eu perguntei para ele quais eram os problemas, foi quando ele me explicou, e aí, para você entender, o São Paulo tinha, antes de vir para o meu posto, tinha 9 carros e gastava 70 mil reais por ano, né, com 9 carros. Quando foi para o meu estabelecimento, para o meu posto, foi com 11 carros, ou seja, quase mais do que 20%. Com 11 carros, os 70 que o São Paulo gastou no ano, no meu posto ele gastou 40 mil reais. Então, ali me deu a tranquilidade de continuar, porque eu vi que realmente o São Paulo estava sendo prejudicado. Hoje, jamais deixaria. Naquela época, eu já não queria, mas com a insistência do diretor, acabei aceitando, acabei sendo exposto por isso, mas, graças a Deus, os números comprovam de que o São Paulo teve só benefícios. E quando você é acusado, como eu fui acusado nesse sentido, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, peguei todas as notas que estão até aqui, as notas, e levei para o São Paulo Futebol Clube, entrei lá no presidente do conselho, pedi para ele criar uma comissão, pedi para que essa comissão averiguasse tudo, e se tivesse alguma coisa errada, é que eles tinham a obrigação de me expulsar. Esse é o papel do conselheiro quando ele tem a razão do seu lado. Então, eu fui vítima junto com o São Paulo Futebol Clube, porque, mais uma vez, isso acabou saindo das páginas esportivas para outras páginas. Então, hoje, mudou o estatuto, não pode, não deixaria, não faria, e não deixaria porque as pessoas acabam usando de outra forma. Quando você está fazendo um bem, acaba sendo prejudicado. E veja, quando a gente fala em 40 mil por ano, é menos de 3 mil reais por mês que a gente está falando, de um lucro de menos de 500 reais bruto. Então, tentaram falar que eu ganhava 8 milhões de reais e isso tudo mentira. Graças a Deus, a minha vida sempre foi muito transparente nesse sentido. Quando eles tentaram abafar nesse sentido, fazer com que denigrisse a minha imagem ou manchasse a minha imagem, porque eu estava combatendo o Carlos Miguel naquele momento, eu estava batendo muito forte, e eles viram um gancho para tentar desviar o meu foco, mas só me deu muito mais forças para continuar combatendo, e graças a Deus a gente acabou tendo razão, e o Carlos Miguel acabou saindo da gestão. Um outro episódio aí que muito se fala foi o caso do hacker, né? Que houve alguns vazamentos de documentos no São Paulo, e houve tentativa de chantagem com alguns diretores do clube. Aí teve até uma investigação que o clube apontou que o suposto hacker vazou o documento que foi enviado exclusivamente ao senhor.
E nessa investigação, teve ali, a polícia foi, acho que você até comentou isso algumas vezes, que a polícia foi até a sua sala do Morumbi para retirar o seu computador para fazer uma investigação. Como que isso se desenrolou e se você teve alguma participação nesse vazamento, se alguém quis te incriminar com isso, o que você pode falar sobre esse episódio do hacker no São Paulo? Veja, mais uma vez tentando mudar o meu foco, tentando manchar a minha imagem. É um absurdo, porque o documento que o hacker tinha lá era o documento que foi para 240 conselheiros, não era documento sigiloso, pelo contrário, não era documento de jogador, não era documento nada que não podia ser exposto, pelo contrário. O que acontece é que esse hacker invadiu meu e-mail, isso foi comprovado. Em nenhum momento, isso é muito importante que vocês saibam, em nenhum momento o São Paulo me acusou de ser o hacker ou qualquer coisa. O que o São Paulo fez, que foi outra manobra para tentar desviar o meu foco que eu estava combatendo a gestão do Leco, foi dizer que saiu do meu e-mail. Agora, acho engraçado. Você pega a única pessoa que está lá combatendo as atitudes do presidente da administração. Aí ele pega 8 pessoas. Quem bola tudo isso é tudo gente do presidente. Aí, por um acaso, ele faz vírgula para mim, para o Eduardo ele faz ponto e vírgula, para o Marcelo ele bota a palavra diferente escrita. E aí, por um acaso, é o do Roberto que sai. Quem me garante que quando eles fizeram isso, eles já não passaram para vários lugares para que fosse identificado que fosse o e-mail que eles passaram para mim. Então, foi uma grande sacanagem. Eu contratei uma empresa, essa empresa já está mostrando que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu sou uma grande vítima, junto com o São Paulo Futebol Clube. São as duas, a organização e o Roberto, que são vítimas nisso aí, por sair em outras páginas, não do futebol. O que você precisa entender é que esse hacker, que é Edward Lorenz, ele invadiu o Superior Tribunal de Justiça, invadiu bancos, invadiu ministros, vem invadindo aí vários locais. Então, é um hacker que continua invadindo as pessoas aí. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande nisso aí, porque eu sou uma pessoa muito transparente. Se eu tivesse alguma coisa para mostrar, eu mostraria para o Conselho Deliberativo para tirar o Leco daquele momento que ele estava fazendo um mal muito grande. Apesar de eu nunca achar que o Leco deveria sair da gestão. O meu papel como vice-presidente foi combater ele internamente para que ele entendesse que ele estava indo para o caminho errado. E nunca combati ele para tentar tirá-lo do cargo. Então, eu fui muito transparente com o presidente. Todas as vezes que eu tive que bater, eu bati olhando para ele e falando para ele antes de isso acontecer. E ele fez exatamente o contrário. Eu acredito que não foi nem ele que bolou, mas foi os assessores deles que fizeram essa tramóia para tentar manchar a minha imagem, mas graças a Deus, daqui a pouco a polícia vai chegar a, de fato, quem é o responsável. Outra coisa também, em nenhum momento a polícia foi pegar o computador do Roberto Natel. Eu já não tinha sala há 2 anos, praticamente. Eu já não tinha sala, não tinha computador, e quando a polícia foi no São Paulo Futebol Clube, mais uma vez, São Paulo soltou como se fosse lá para buscar o computador do vice-presidente. Se eu não tinha sala, não tinha computador, como que ia buscar o computador do vice-presidente? Eu não, fui chamado no DEIC, sim, fui lá no DEIC, fiquei 2 horas depondo no DEIC, respondi todas as perguntas, aí chegou o delegado e perguntou se eu poderia levar o meu computador pessoal para eles. Eu peguei meu computador lá do meu escritório, levei para o DEIC, que está até hoje lá, e nunca ninguém soube. Engraçado que quando foram buscar um computador do São Paulo Futebol Clube, que não tem nada a ver com o vice-presidente, eles soltam numa matéria como se fosse do vice-presidente. Aí você vê que o São Paulo está sendo mal gerido, estão com pessoas que não estão querendo a transparência e estão desesperados para não perder o poder, porque é a vida deles. Roberto, vindo agora para acontecimentos mais recentes, na última segunda-feira, o Muricy Ramalho, o ex-técnico e antigo comentarista aqui dos canais Globos, deixou o cargo dele para assumir um possível cargo na diretoria de futebol, caso o Júlio Casares seja eleito seu adversário. Como é que você viu essa movimentação antes da eleição? E emendando, se você tinha algum interesse ou conversa com o Muricy
para ele fazer parte da sua direção, caso você fosse... Não tive nenhuma conversa, sempre respeitei os profissionais do São Paulo Futebol Clube, nenhuma conversa com o Muricy, apesar de eu achar o Muricy um excelente profissional, gosto do jeito dele, claro, direto e bem humano, né? Então, eu sou um fã do Muricy, do Muricy. Então, não tive nenhum contato com o Muricy, não. Eu acho que não é o momento. Ele pode até procurar o Muricy, mas deveria ficar internamente, sem ninguém ficar sabendo, porque o São Paulo está em atividade aí, em primeiro lugar. Então, nesse momento, eu acho muito errado sair essa matéria. Mas o Muricy é o grande São Paulino, é o que todo torcedor quer, e eu, como torcedor, gosto demais do Muricy, mas não tive contato nenhum com ele. Dentro desse fator Muricy, você acha que ele pode ser, caso ele realmente assuma um cargo no São Paulo, ele pode ser uma sombra para o treinador que estiver lá? Você acha que isso pode atrapalhar, por exemplo, o Diniz no cargo ano que vem, perde 3, 4 jogos e o Muricy está ali de sombra? Você acha que isso pode atrapalhar o andamento do trabalho de um treinador, seja o Diniz ou seja um outro que esteja à frente do São Paulo? De maneira alguma, porque o Muricy é uma pessoa de transparência, é uma pessoa direita, muito direita. Ele, se estiver sendo contratado, se estiver sendo conversado com ele, é para ser um dirigente ali, ser um diretor de futebol, ajudar, sim, a parte entre a diretoria e o técnico e a comissão técnica. Então, não, eu não vejo nenhuma possibilidade, porque o Muricy é muito direito, muito transparente, e então isso não tem perigo nenhum acontecer, pelo contrário. Roberto, caso você seja eleito, você manteria no departamento de futebol do São Paulo o Raí, o Alexandre Pássaro e também como treinador o técnico Fernando Diniz? Veja, eu já falei que o Pássaro não manteria porque eu iria contratar o Marco Aurélio Cunha. Então, o Marco Aurélio Cunha já estaria fazendo o papel do Pássaro. Então, o Pássaro não continuaria. Então, nesse caso, seria a única pessoa que eu mudaria nesse momento. Com relação ao Raí, ao Lugano, o Marco Aurélio já vinha conversando com os dois, então ele tem esse alinhamento com os dois. O São Paulo está em andamento, assim que assumir o São Paulo Futebol Clube, provavelmente nós estaremos lá em cima da tabela em tudo. Então, é manter, sim, só o Pássaro que eu mudaria, porque não tem a ver diretamente com o futebol, mas sim com outras partes do elenco, que é contratos. Então, o Pássaro eu não continuaria por essa razão, que o Marco Aurélio faria o papel dele. O Fernando Diniz você manteria também? O Fernando Diniz, eu já venho falando há muito tempo, não agora, mas há muito tempo que o São Paulo estava na época em terceiro, quarto lugar, então como que você vai mudar? Eu falava, em janeiro eu vou assumir, se o São Paulo estiver em primeiro lugar, você mudaria? Não, eu também não mudaria. Então, e o Marco Aurélio já vem conversando também, então, nesse sentido, eu manteria o Diniz, certamente, porque ele está fazendo um bom trabalho, mostrando, faz 15 partidas que o São Paulo não perde, está usando a base, que é uma coisa que eu sempre foquei, sempre falei para o Leco, para usar a base, e hoje está sendo usado, nunca o Teco usou tanto a base como agora, então eu manteria, assim, ele, pelo papel que ele tem feito e pelo posicionamento que o São Paulo está hoje. E essa decisão de permanecer com o Raí, permanecer com o Lugano, se deve ao fato dos últimos resultados ou isso é algo que vocês já planejavam quando vocês iniciaram a campanha? Não estou dizendo que eu ficaria com o Lugano ou com o Raí. Eu falei que o Marco Aurélio vinha conversando já com os dois, aí a decisão seria do diretor de futebol junto com o presidente. Então, assim que assumíssemos, a gente ia entender quais foram as dificuldades desses profissionais para saber se a culpa era do presidente ou se era da diretoria, se era da comissão técnica. Então, não. Em nenhum momento estou falando que eu ficaria. Eu falo sim, se o São Paulo está lá, está no meio do campeonato, está tudo dando certo, você não vai mexer naquele momento. Isso não quer dizer que depois você vai continuar ou não vai continuar com eles, entendeu? Mas pelo menos até o final do Brasileiro, então você manteria, é isso, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E aí isso seria por conta dos atuais resultados, o São Paulo está bem, então não é momento de mudar.
De maneira alguma, você tem que dar tranquilidade para o elenco, para o técnico, para a diretoria, porque ali está mostrando que o time está entrosado, e isso é importantíssimo no futebol, isso que faz um time ser campeão. Então, nesse momento, jamais mexeria. O Roberto, justamente em cima disso, porque é uma transição atípica, né? O São Paulo e os outros clubes estão num ano de pandemia e o calendário vai se estender até fevereiro. Então, as competições vão estar rolando. Copa do Brasil, semifinal dia 30 de dezembro, né? E o Brasileirão continuando. A sua formação de elenco, São Paulo em 2020 não contratou nenhum jogador, né? Teve uma troca, que foi o Luciano pelo Everton. Como você pensaria a formação desse elenco que teria a manutenção do treinador Fernando Diniz? Não seria a hora de contratar mais ninguém ou você acha que precisaria ter reforços? Não faria reforços, não. Nesse momento, é aquilo que eu falo. É usar o elenco que a gente tem, usar a base que a gente tem, para poder colocar o São Paulo no seu caminho. O foco desse presidente é entrar e tentar acabar com essa dívida. Não que vai acabar com essa dívida, mas diminuir bastante e pensar em a longo prazo. Pensar no próximo presidente, no outro presidente. Então, aquele que for um grande presidente é aquele que vem pensando não na administração dele, mas num todo. Fazer com que o São Paulo volte a ter o sorriso, volte a ser campeão, volte a ter glórias. E para isso tem que ter um presidente que vai chegar para os torcedores e falar, nesse primeiro momento, é focar nas dívidas para acabar com o câncer do São Paulo. E é isso que a gente vai fazer. Nessa última assembleia que nós tivemos no São Paulo, foram eleitos 74 conselheiros do lado da chapa do Júlio Casares e 26 do seu lado. E depois, posteriormente, no dia seguinte, você pediu a recontagem desses votos e isso foi negado a você. Eu queria entender por que você pediu essa recontagem dos votos, você viu alguma fraude e por que te negaram e como você viu essa negação? Eu olho isso com muita tristeza, porque durante a contagem havia alguns problemas e eu já pedi naquele primeiro momento para recontar, aí junto com o Marcos Tadeu e com o Outen, eles falaram, não, você pede depois, agora nós vamos continuar, tal. E eu, como o grande São Paulino, acredito na palavra das pessoas, falei, tudo bem, então, porque naquele momento estava caindo muito o sistema, caiu mais de 15 vezes. Para você ver a estranheza, a eleição foi toda estranha desde o princípio. Primeiro, que a grande maioria dos nossos eleitores vinham de manhã. O que fizeram? Retardaram o início da eleição, fizeram com que tivesse um grande tumulto, uma grande fila, os computadores não andavam, foi assim uma operação tartaruga no início da votação, até chegar a um certo momento, aí depois das 3 horas da tarde, o negócio andou naturalmente. Foi a hora que, se você notar, foi a hora que começou a vir muita gente, onde eles tiveram um diferencial muito grande na urna 18, 19 e 20. Desde aquele momento ali, já no início da votação, houve várias coisas estranhas. Já com a contagem, houve esse problema. Começaram a contar da urna 1 a 12. Da 1 a 12, caiu mais de 15 vezes o sistema. Tanto que eu tenho uma foto lá que a pessoa está com 75 votos e chega no final, ela está com 69 votos. Eu não acho que isso aí houve uma maldade, mas eu acho que a gente deve ter perdido alguns dados a partir do momento que caiu várias vezes o sistema. E outra, se você quer ser transparente, se você não tem medo de nada, por que não dá a recontagem? Por que não dá essa clareza, essa transparência para todos os 18 milhões de São Paulinos? Então, naquele momento, eu realmente pedi a contagem, sabendo que não tinha mais praticamente chance, porque eles fizeram 74 conselheiros, eu fiz 26 conselheiros, mas vendo aquele conselheiro que podia ter entrado porque ficou por 1 ou 2 votos atrás. Então, eu pensei nesse sentido aí e pedi. Fui lá, fiz um requerimento e para minha surpresa, não me atenderam. E para a surpresa maior, quando eu encontrei o Marcos Tadeu e o Outen Júnior, eles simplesmente falaram que não tinham o que fazer, que o estatuto é assim mesmo, que o estatuto nunca teve recontagem. Gente, São Paulo precisa voltar a ser transparente, a ter pessoas sérias, pessoas que focam na instituição. E a gente vê mais uma vez de que eles estão focados em não perder o poder, eles estão lá no poder pelo poder, não importa a forma que eles ganharam a eleição.
Até a 12ª urna, estava equilibrado, 49-51, 49-51. E por estranheza muito grande, a hora que o sistema parou de cair, eles começaram da urna 20 e foram descendo até a urna 12. Aí houve uma mudança total, nós perdemos brutalmente. Agora, eu fiz o meu papel como candidato, como pessoa séria, como pessoa transparente, pedi lá no dia, eles falaram para mim pedir no dia seguinte, aí falam que o Marcelinho assinou lá no final, que estava tudo ok, mas ele assinou, era para acabar a votação à meia-noite, acabou às 7 da manhã, com uma exaustão de todos muito grande, eu acabei passando mal, 2 ou 3 vezes que saí porque eu tive enjoos tal, nesse sentido. E aí eles venceram a gente pelo cansaço, realmente venceram a gente pelo cansaço. Agora, é muito estranho. Se não tem nada a temer, por que não recontar? A recontagem, você tendo tudo ali na mão, fazendo com a clareza, era 3 horinhas, você recontava e deixava tudo às claras. Você teria qualquer dúvida com relação ao que eu estava falando, com relação às quedas do sistema, 15 vezes no mínimo. Então, é isso. São Paulo tem deixado de ser transparente, é aquilo que eu falo. O São Paulo tem tido pessoas que querem trabalhar para elas e não para a instituição. E, infelizmente, o Marcos Tadeu e o Outen me decepcionaram muito a partir do momento que falaram que poderia pedir depois e depois voltar atrás. Infelizmente, é esse o nosso São Paulo que a gente tem hoje. Dentro desse panorama de conselheiros, no próximo sábado, 251 conselheiros que vão definir o novo presidente. Você acha justo esse sistema de votação do São Paulo, onde 251 pessoas decidem o futuro de uma torcida de 18 milhões? E se você mudaria esse sistema caso tivesse esse poder? Veja, eu venho falando em todas as minhas entrevistas que eu quero a mudança sim, gostaria que o sócio votasse direto para presidente, né, e não 251 conselheiros, e também tenho focado muito grande no sentido de fazer um plano de sócio-torcedor, onde esse sócio-torcedor também possa votar para presidente. Então, aquele que hoje reclama que só 251 conselheiros colocam o presidente na cadeira, ter a oportunidade de quem realmente quer votar para presidente, entre nesse plano, e esse plano daria condições de ele votar para presidente. É lógico, um estudo muito criterioso para saber quantos anos ele tinha que estar pagando, qual que é o plano, qual o valor do plano, para que ele tenha essa condição. Tem que haver mudança, sim, o São Paulo precisa mudar, principalmente a forma como foi a eleição, né, nesse sábado passado ali, com relação ao que foi feito. A partir do momento que você vota em 20 e você faz um esquema para votar uma cola fechada, votando pessoas que não têm nenhuma capacidade de ser conselheiro e não tem mesmo, se você olhar algumas pessoas, elas não têm condições de ser conselheiro do São Paulo Futebol Clube. E você faz um grupo que só quer o poder pelo poder e não quer a transparência de colocar pessoas sérias, pessoas boas dos dois lados, não independente. Eu acho que São Paulo tem que ter oposição forte, São Paulo não tem essa oposição forte, mas tem que ter pessoas com gabarito. E, infelizmente, o nível do São Paulo caiu muito nessa última eleição, infelizmente, mas tem que haver mudança, senão o São Paulo vai continuar do jeito que está e cada vez pior. Mas qual seria a solução, Roberto, para melhorar esse nível do conselho, então? Fazer uma espécie de filtro, pré-requisito? Primeiro que você votar em 20, você tem que acabar com isso. Eu acho que você, no máximo, tinha que votar em 2 ou 3 pessoas, porque aí você acaba com aquele conchavo daquelas pessoas que ficam só pensando no mal e coloca aquela pessoa que vai falar amém para ele. Se ele chegar e falar assim, ó, pula da ponte, essa pessoa vai pular, porque ele fez um esquema tão grande, tão forte, que ele elegeu quem ele quis, porque a pessoa fala amém. Se ele falar assim, é para votar em 5 pessoas e não votar em você, ele não vota. Eu vou te dar um exemplo. No conselho para vitalício, 13 pessoas tiveram 0 votos, ou seja, elas não votaram nela mesmo. Então é isso que a gente precisa mudar, porque não tem cabimento você aceitar uma pessoa sair candidata a conselho do vitalício e ela não votar nela mesmo.
Então, você vê como está o São Paulo Futebol Clube. Eu estou aqui, sei da minha dificuldade para a eleição no sábado, estou batalhando porque eu quero muita transparência, eu quero um São Paulo forte, eu quero um São Paulo grande. Torço, sim, para que haja essas mudanças, mas se a gente não olhar seriamente para o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo, a tendência do São Paulo é só cair, porque eu não consigo ver eu sendo candidato a conselho vitalício e não votar em mim mesmo. Não ter um voto meu é um absurdo. Outro, conselho de vitalício acabou vetando grandes São Paulinos e acabou colocando pessoas suspeitas que não são São Paulinas. Eu vou te dar um exemplo. Lá atrás, não nessa vez agora, mas na penúltima, tem um conselheiro, que é o Roberto Florim, que é o número 57, que ele participou de quase todos os conselhos que eu conheço. Participou na mesa do conselho do Ferreira Alves, do Leco, do Marcelo Pupo, do Meira, de 5 mesas do conselho de administração, ele participou, sendo o número 57. Foi conselheiro em todas as eleições que ele teve. Chegou na hora de ser conselheiro vitalício, o conselho consultivo vetou. Como que vetou? Não olhou que ele tinha experiência, que era grande São Paulino, passou por todas as mesas, tem serviço prestado. O que eles fizeram? Olharam politicamente. Isso aí não pode. Quer mais um exemplo, que o São Paulo está muito mal? Eu vou te dar mais um exemplo. O Carlos Miguel foi expulso do Conselho Deliberativo. O Carlos Miguel deixou a diretoria do São Paulo e continua no Conselho Consultivo. Como pode? Como pode você manter uma pessoa que foi expulsa de 2 órgãos e você mantém ele no Conselho Consultivo? Algo está muito errado. Desculpa eu estar me desabafando aqui, mas os São Paulinos precisam entender, precisam mudar. Os São Paulinos precisam forçar muito essa mudança aí, porque senão nós vamos ser piores do que outros times que tiveram no passado. Hoje nós não somos exemplo de nada. Nós somos exemplo de ninguém seguir o São Paulo, isso sim. Ô Roberto, aproveitando que você mencionou a eleição de sábado, se confirmado o favoritismo do Casares, seu adversário, como é que vai ser a atuação do senhor no São Paulo? O senhor pretende aglutinar uma oposição, um outro grupo de oposição? Como é que o senhor pensa isso daqui para frente? Eu pretendo juntar as pessoas sérias, aquelas que não se elegeram, fazer um grupo forte, não fazer oposição por oposição, isso nunca foi do meu feitio, pelo contrário, se a administração estiver fazendo um bom trabalho, eu vou elogiar, se estiver fazendo coisas erradas ou coisas que não são dignas de São Paulino, eu vou combater sim, é o meu papel como conselheiro, porque as pessoas que se elegeram no conselho têm que entender que ela está lá para resguardar a instituição. Ela não vai fazer nada porque ela não é o executivo. Ela está lá para entender o que está acontecendo e dar o seu voto e combater aquilo que ela acha que está errado. Então, esse vai ser meu papel, sim. Se estiver fazendo uma grande administração, não há por que você ser oposição. Jamais vou fazer parte da diretoria ou de qualquer coisa que seja. Mas não serei oposição por oposição. Serei oposição para deixar o São Paulo com um caminho muito forte. Roberto, hoje a gente vê no São Paulo que o balanço financeiro, você falou bastante de transparência. O balanço financeiro do São Paulo ele sai anualmente, sempre no final do ano. Você acha que seria uma fórmula ideal você colocar para o público ou até mesmo para os conselheiros um balancete trimestral? O que você acha dessa transparência em relação às finanças do São Paulo? Deveria haver mais transparência? Sem dúvida nenhuma, é perfeito. Tem que mostrar, você tem que mostrar que você veio para ser o diferente, você veio para trazer a credibilidade do São Paulo. Eu falo para você o seguinte: quando eu sentava e conversava com o Laudo falou, Roberto, São Paulo não tinha dinheiro, mas o São Paulo tinha credibilidade e ideias. São Paulo cresceu, fez um Morumbi, tem esse patrimônio que tem, com credibilidade, com as pessoas que lá estavam e com as ideias que essas pessoas colocavam em prática, pela credibilidade, tudo acabava acontecendo. Então, você precisa ser transparente, por que não mostrar isso? Qual o problema de você ser transparente se o teu objetivo na presidência é fazer o bem para o São Paulo e é fazer aquilo que todos os 18 milhões de São Paulinos querem?
Então, se eu for o presidente, não tenha dúvida que isso vai existir. Roberto, o time atual tem vários destaques que estão no elenco profissional que são da base, né? Vários garotos que estão se destacando. Acho que 5 dos 11 titulares do atual time do Fernando Diniz são jogadores que foram criados na base do São Paulo em Cotia, que talvez sejam um dos grandes ativos do clube hoje, tanto em estrutura como em revelação de jogadores. Como é que você faria para conectar esses jogadores da base mais com a Barra Funda, tornar isso cada vez mais ativo, da forma que já está sendo com o Diniz, que acho que fomentou bastante isso, mas tem alguma maneira de tornar isso ainda melhor? Sem dúvida nenhuma. Quando eu convidei o Marco Aurélio Cunha, eu falei que o Marco Aurélio Cunha ia cuidar da cadeia inteira do futebol. Hoje o São Paulo tem o diretor do principal e o diretor da base, que praticamente não se comunicam. Não, Marco Aurélio ia ser o diretor e ia colocar as pessoas na base, um diretor adjunto, um assessor, um adjunto, quem quer que fosse, ele ia colocar e ele ia cuidar de inteirinho do setor do futebol. Mas o que eu também falo, e sempre tive a ideia, de levar o profissional para a Cotia. Por quê? Porque você colocando esses grandes profissionais do lado do garoto de base, esse garoto ia se acostumar a estar do lado do Daniel Alves, do Hernandes, desses jogadores experientes. E, ao mesmo tempo, o Diniz estaria conversando com o técnico da Sub-20, Sub-18, Sub-17, para que jogasse da mesma forma com o time principal. E aí você ia fazer com que houvesse uma engrenagem natural. E é isso que eu acho que é importante no São Paulo Futebol Clube, mudar um pouco isso. Você deixaria de usar a Barra Funda? Não. Eu colocaria a garotada a menor possível, que é, se não me engano, sub-11, sub-12, sub-13, colocaria lá na Barra Funda, porque seria mais próximo dos pais, para os pais pegarem os garotos, para levarem para casa, para voltar, menos responsabilidade nesse sentido com o São Paulo Futebol Clube, e, ao mesmo tempo, você ia fazer um time forte, usando o principal e a base conectada. O técnico principal ia ter esse contato direto com todos os técnicos. Eu acho que isso é importantíssimo para o São Paulo Futebol Clube. Roberto, como é que você pensa e como você pretende fomentar e dar mais auxílio ou até mais dinheiro aos esportes olímpicos e ao futebol feminino do São Paulo? Quais são os seus projetos para os esportes olímpicos e para o futebol feminino? Veja, o meu concorrente falou que vai usar primeiro o patrocínio, isso, aquilo, não. Mas só que chegou no dia de aprovação para ter o basquete, São Paulo não tinha o patrocínio e aprovaram uma despesa de 7 milhões. Eu não sou contra os esportes olímpicos, pelo contrário. São Paulo tem um basquete hoje, tem um contrato, São Paulo vai respeitar esse contrato, só que a partir do momento que eu vou trazer um diretor de marketing profissional, esse diretor vai ter um objetivo a atingir, que é trazer o patrocínio para os basquete, para o vôlei, para a natação, para que seja. Você tem que, sim, antes de você fazer um gasto, você tem, sim, que ir atrás do patrocínio. Já o futebol feminino é uma obrigação que todos os times têm. Então, eu aí, assim, olharia com carinho, muito carinho. Talvez até podia botar o feminino lá na Barra Funda, se fosse o caso. Isso aí eu estou falando por alto aqui, não quer dizer que seja isso, mas eu daria uma estrutura muito melhor para essas garotas que estão precisando, sim. Mas sempre focado num diretor de marketing com meritocracia, que todas as pessoas de marketing conheceriam esse diretor, para que ele, sim, chegasse naquilo que a gente quer, com vários patrocínios, tanto no futebol principal, como nas outras áreas de esportes olímpicos também. Então é isso, você primeiro foca no patrocínio para depois buscar o esporte. Roberto, só para entender melhor, como é que funcionaria essa meritocracia que o senhor mencionou agora? Você tem que pegar o profissional da área. Eu tenho conversado com o Rui Branquinho, que é um excepcional CEO, executivo de marketing, onde junto com ele estava conversando para trazer um alto executivo. Então, é uma pessoa que é do ramo, que está lá, que todos conhecem. A hora que você falar, Rui Branquinho, quando você fala o nome do Rui Branquinho, todo o mercado conhece. Então, eu estava, sim, conversando para trazer um grande profissional
e naquele momento eu não poderia falar, porque o profissional está contratado e tal, mas em trazer esse profissional com essa meritocracia. Quando você fala meritocracia, é aquele que trabalha no ramo e que tem muito sucesso. É isso que o São Paulo... São Paulo é muito grande para trazer pessoas que não tenham sucesso. Você tem que trazer alguém que seja referência, porque o faturamento de São Paulo é de 400 milhões de reais. E aproveitando, já projetando essa eleição de sábado, que no primeiro momento, nos conselheiros, a vantagem do Júlio foi significativa, como fazer para conseguir buscar uma virada num espaço tão curto de tempo, Roberto? Mostrando a coerência, todas as coerências que eu tive durante esses anos todos, mostrar a incoerência quando o Júlio Casares assinou o contrato da Far East. Eu vi que ele deu uma desculpa lá, dizendo que assinou, e que se ele for presidente, ele vai assinar um contrato com alguém para trazer patrocínio, mas naquele momento, o São Paulo, eu tenho até um documento aqui que eu posso mostrar para vocês, antes de vir a Under Armour, a Puma estava indo no São Paulo. E a Puma tinha fechado com o São Paulo, e eu havia levado a Puma para o São Paulo Futebol Clube. Aqui tem uma parte que fala que o vice-presidente levou a Puma. Por que a Puma não teve segmento naquele momento? Porque, num certo momento, quando o Carlos Miguel fechou com a Puma, ele colocou a Sinira, a famosa Sinira, para conduzir o processo. E, naquele momento, ela ia ser uma intermediária. Foi quando eu entrei na sala do Carlos Miguel, eu falei, não, senhor, a Puma veio comigo, com meu irmão, e não existe intermediário. São Paulo não tem que pagar intermediário a ninguém. Aí, o que foi feito naquele momento? Acabaram com o pré-contrato que haviam assinado com a Puma. E aí, por um absurdo maior ainda, quando voltou a Under Armour, que a Under Armour já estava falando em 2013 com o São Paulo Futebol Clube, diretamente com o São Paulo Futebol Clube, sem nenhum intermediário, o que acontece naquele momento? O São Paulo, mais uma vez, junto com o Júlio Casares, assina esse contrato aqui, que tem a assinatura do Carlos Miguel, do Júlio Casares e da Far East, oferecendo 15% de comissionamento, mas a Under Armour foi diretamente com o São Paulo. Então, como que você pode falar que você é um grande profissional e que isso é normal? Ele dá um exemplo lá, vocês como jornalistas, não é verdade. Isso aqui não pode ficar por debaixo do tapete. Isso aqui é gravíssimo, porque o São Paulo estava negociando diretamente, e aqui iam se pagar 18 milhões de reais. É isso que eu digo. As minhas atitudes como dirigente do São Paulo Futebol Clube, em todas, quando me acusaram, eu fui atrás para que esclarecessem. Já esse caso, botaram debaixo do tapete. Aí falaram o seguinte, houve uma comissão e foi inocentado. Mentira, houve uma comissão que condenou. Aí o que fizeram? Fizeram pizza. Tiraram essa comissão aqui, que era composto pelo Marcelo Portugal Gouveia, Arthur Eliseu da Silva, Joandre Ferraz, e tiraram eles e botaram outra comissão, onde essa comissão falou que o São Paulo não teve prejuízo. Como o São Paulo não teve prejuízo? Não teve aquele prejuízo de 18 milhões, porque a hora que a gente descobriu, fomos para cima e conseguimos vetar. Eu dou um exemplo para vocês dois, Eduardo e Marcelo. Se vocês trabalham e é devido, você vai abrir mão de 18 milhões de reais? Simplesmente porque o conselho foi para cima e falou, não, vocês abririam mão? Ninguém abriria mão. Eu também não abriria mão. Se eu trabalhei, fiz por merecer, iria até o final buscar esses 18 milhões. E aí, por uma mágica muito grande, falam que o São Paulo não teve prejuízo. Realmente, o São Paulo não teve prejuízo, porque nós vetamos isso, nós conseguimos vetar. É como se alguém entrasse no banco armado, chegasse na boca do caixa, dissesse assalto, aí a arma, ele atirava, a arma não sairia o tiro, ele sairia correndo para fora do banco. Quando ele chega lá fora no banco, está a polícia na porta e falou, eu não assaltei, eu não fiz nada, eu não levei nada. É isso que aconteceu no São Paulo Futebol Clube. Aqui é uma incompetência do Júlio Casares, é uma grande incompetência dele. E os conselheiros têm obrigação de olhar isso. Como pode? Outra coisa que eu acho também assim, fico espantado. Ele disse que vai abrir mão do salário dele como alto executivo. Ele ganha um alto salário.
vai mudar para um salário pequeno. Você acha isso correto? Eu não consigo olhar e acreditar nisso. Acho, sim, que a eleição lá no São Paulo Futebol Clube, houve várias coisas estranhas lá dentro da eleição, sim, houve, e isso aqui é mais estranho ainda, Não existia, a Under Armour foi diretamente com o São Paulo Futebol Clube, então não há cabimento nenhuma desculpa para você falar que você é o grande empresário que você deu para uma firma que trazer patrocínios. E a partir do momento que você fechou isso, só que tem o seguinte, esse mesmo Jack vendeu 49 milhões de reais de respirador na Bahia, no consórcio da Bahia, e não entregou. Como que você assina um contrato com uma empresa que você nem olha para saber quem é a empresa? Essa mesma pessoa, essa mesma empresa vendeu 49 milhões agora, há pouco tempo, de respiradores e não entregou. Então, é uma falácia dizer que isso é normal. Você, sim, tem que ter responsabilidade e trazer firmas idôneas para que você possa ter o resultado esperado. Aí, sim. Agora, esse caso aqui, me desculpa, estou trabalhando bastante, fazendo de tudo para poder mudar o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube, se entrar nesse sentido, vai ser mais 3 anos com falácia, com coisas nebulosas, no sentido de falta de transparência. Aqui eu não estou dizendo, estou dizendo que ele foi incompetente. É isso que eu estou falando, incompetente. E ele é um grande executivo, para ser incompetente, não pode ser incompetente. Então, eu tenho batalhado, meu caminho é muito mais difícil, meu caminho desde o início da campanha para presidente tem sido muito transparente, porque eu não prometi cargo para ninguém. O Júlio Casares já loteou todos os cargos. O único cargo meu que foi prometido foi para o Marco Aurélio, então eu comecei certo desde o início e vou terminar certo, como eu tenho falado para todos vocês, com muita transparência, com muita responsabilidade, com pessoas muito sérias e focadas em trabalhar para o São Paulo Futebol Clube, trazer pessoas, altos executivos financeiros, de marketing, administrativo e de advocacia. Então, serão esses cargos aí que terão altos executivos. Lá na parte social, eu vou usar pessoas que estão no dia a dia lá, porque a social sempre foi muito bem administrada pelas pessoas de lá. Então, é isso. Fico trabalhando, foco em mudanças no São Paulo Futebol Clube. E eu tenho essa tranquilidade de que eu estou preparado e bato de frente, pode vir me acusar de tudo que for, mas eu vou até o final mostrar que eu não tenho nenhum rabo preso com ninguém. Eu não faço nada para ficar debaixo do tapete, como esse caso aqui. Que aí vem falar, foi 2016, foi 2015, 2013. Não, filho, não podemos fechar os olhos. Temos uma obrigação com a instituição. Os 18 milhões de São Paulino têm que saber disso. É isso. Meu trabalho é muito mais difícil, mas é prazeroso, porque eu quero trazer o São Paulo de volta, com ideias, com transparência, com credibilidade e com responsabilidade. Amigos que nos acompanham, faltam 7 minutos para o final da entrevista, para a gente completar 1 hora com o Roberto Natel. E, Natel, aproveitando esses minutos finais que nós temos, eu queria te perguntar sobre dois temas que a torcida do São Paulo reclama muito, que é a venda de ingressos, o sistema de venda de ingressos e o programa de sócio-torcedor. Caso seja eleito, o que você fará para melhorar esses dois, podemos dizer, processos, né, do São Paulo, para que a torcida tenha um serviço melhor, tanto de sócio quanto na venda de ingressos? Sem dúvida nenhuma, é sentar com essa empresa que está trabalhando para o São Paulo hoje, entender qual é a dificuldade dela, se a dificuldade dela é através dela ou se é as pessoas do São Paulo que não estão tomando providência para que essa empresa faça aquilo que o São Paulo quer e que o seu torcedor espera. Então, sentando com essa empresa, sentando com os funcionários do São Paulo, entender qual foi a dificuldade, se foi culpa do São Paulo ou da empresa. Se for culpa dos dois, trocar os dois.
e fazer com que o São Paulo tenha, assim, um atendimento que o São Paulo não merece, porque o nosso oxigênio é o torcedor. Então, não tem cabimento, o São Paulo está passando por vários anos essa situação e ninguém resolver. Se não der para resolver com empresas, São Paulo tem que fazer a sua estrutura. Então, eu vou olhar com muito carinho isso e vou resolver isso, sim. Já com relação ao sócio-torcedor, já falei, nós temos que trazer planos atrativos, planos para a pessoa que mora lá longe, no Nordeste, no Sul, em tudo quanto é lugar, que não vem para o Morumbi, mas que ela se sinta próxima do São Paulo Futebol Clube, que ela tenha um plano que atenda às necessidades dela, fazer um plano para sócio-torcedor votar para presidente, então fazer várias mudanças nesse aí, como? Trazendo empresa especializada para focar, entender o que o seu torcedor quer, o que o seu torcedor necessita, e você tem o conhecimento dele. A partir do momento que você conhece o seu torcedor, os patrocínios vêm, porque hoje é banco de dados. A hora que você sabe o que ele tem, se ele compra carro, se ele compra uma televisão, se ele viaja todo ano, isso é o diferencial, isso que traz o patrocínio, além de um time forte e um time ganhando. Então, vou fazer essa mudança assim, olhar com muito carinho, porque o nosso foco é o torcedor. O Roberto, o senhor teve alguma participação na época que a Total Acesso passou a trabalhar nesse sistema de ingressos com o São Paulo? Sim, senhor, tive total. Na época, o São Paulo tinha uma outra empresa que não estava indo muito bem naquele momento, e aí o Juvenal me chamou para me sentar com a empresa, eu sentei com essa empresa, não era Total Acesso, era outro nome na época, e aí eu sentando com eles, eu fiz uma concorrência e falei para as pessoas, quem quisesse entrar no Morumbi tinha que pagar 1 milhão, se não me engano, 1.900.000. Até com a Total Acesso pagou, mas ela falou, isso é absurdo. Eu vou fazer um trabalho para vocês e eu que pago? Eu falei, São Paulo tem credibilidade. Quando você entrar no Morumbi, você entra em outros estádios, todos os outros estádios você acaba entrando, porque nós naquela época tínhamos credibilidade, nós tínhamos respeito, nós tínhamos ideias, e eu realmente cobrei dessa empresa e ela pagou. E naquele momento ela começou bem. Hoje, o que acontece? Se as pessoas não ficam cobrando, não ficam lá, a coisa vai virando normal. Está reclamando, tudo bem, está reclamando, tudo bem. Isso não quer dizer que eu botei lá e hoje ela está ruim, eu sou o culpado. Eu, naquela época, trouxe o dinheiro para o São Paulo, a empresa que estava no São Paulo devia 1,5 milhão, depois eu busquei esse 1,5 milhão, conversando com os parceiros, porque eles eram nossos parceiros naquele momento, quando eles saíram do São Paulo Futebol Clube. Eu, com muita habilidade e tranquilidade, fui lá, sentei várias vezes, até que essa empresa acabou pagando o São Paulo que devia. Então, é isso, você tem que ser parceiro. Agora, você não pode criticar por criticar. Você tem que entender quais são os problemas e fundo nesses problemas e resolver os problemas. Agora, eu, naquela época, fiz essa mudança porque o São Paulo estava tendo problema com a outra empresa. Aí, quando entrou, no começo foi bem, hoje ela não está bem. Isso não quer dizer porque eu, naquela época, que conduzi o processo, eu vou continuar com ela. Pelo contrário, só fica no São Paulo quem atender bem os nossos torcedores. Os nossos torcedores é o nosso oxigênio. E é isso que é importante. Roberto, assim como com o Júlio Casares na entrevista de ontem, nós temos 2 minutos e a gente vai deixar esses 2 minutos para as considerações finais. Então, já te agradeço aqui pela sua participação, pelo seu tempo. E se você quiser deixar uma consideração final para o torcedor São Paulino, o microfone é seu. Eduardo e Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. A Globo, muito obrigado pela oportunidade. Torcedor São Paulino, eu estou fazendo o máximo possível para que a gente tenha essa mudança, que a gente volte a sorrir, volte a ter um São Paulo forte, um São Paulo com glórias, com transparência, com ética, com trabalho e com muita responsabilidade. O meu caminho tem sido mais difícil, porque as pessoas que eu quero que trabalhem do meu lado são pessoas que trabalhem para o São Paulo Futebol Clube, mas eu não vou desistir jamais. A minha diferença de vocês, torcedores, é que eu sou um torcedor como você, com uma oportunidade de fazer essa mudança. E é o que eu tenho tentado fazer essa mudança, sim. Então, sempre contem comigo para que tenha um São Paulo forte. É difícil combater a máquina, é difícil combater as pessoas que pensam nela só para ter o poder,
mas eu não desisto jamais e vou estar sempre à frente para fazer um São Paulo forte. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Eduardo e Marcelo. Nós que agradecemos. Marcelo Razan, muito obrigado. Nós agradecemos todos do GE que participaram e que nos acompanharam aqui. Natel, boa sorte no próximo sábado e ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Um abraço.